A inteligência artificial está, sem dúvida, remodelando o nosso mundo. Mas com tanto poder surge uma questão ainda maior. Como é que a gente pode confiar nela? Hoje a gente vai mergulhar em como a segurança é a peça-chave em cada etapa da vida de uma IA para garantir que ela trabalhe a nosso favor e não contra. Vamos lá? Imagina só essa situação. Alguém precisa muito de um empréstimo, preenche tudo certinho, mas a resposta é um não vindo de um sistema de IA. E se essa decisão não tiver sido justa? Isso não é papo de ficção científica, não. É um risco bem real que a gente precisa entender para poder evitar. E esse cenário aqui mostra exatamente como a coisa pode dar errado. Um sistema de IA, se foi treinado com dados que já são tendenciosos ou que estão incompletos, pode acabar replicando e até amplificando essas falhas. O resultado? Decisões que são sistematicamente injustas. O problema aqui não é um bug no código, sabe? A questão está na base, nos dados que formaram aquela IA. A resposta para isso não é um simples ajuste no software. É uma abordagem completa, uma mentalidade. É um ciclo contínuo de vigilância que começa muito antes da primeira linha de código ser escrita e que continua por toda a vida útil do sistema. E este aqui é o nosso mapa para essa jornada, o ciclo de vida seguro da IA. Cada uma dessas 6 fases tem seus próprios desafios e, claro, suas próprias defesas. Vamos dar uma olhada nas etapas mais cruciais para entender como a confiança é construída, passo a passo. Pensa numa IA como se fosse um prédio. Antes de subir qualquer parede, o que a gente precisa? De uma fundação sólida, um alicerce. No mundo da IA, essa fundação são os dados. Eles são um verdadeiro combustível que alimenta o sistema inteiro. Agora, e se esses dados, a base de tudo, forem corrompidos de propósito? O prédio inteiro, por mais bem projetado que seja, correria o risco de desabar. E esse é um dos maiores perigos bem no comecinho do processo, na fase de preparação. Esse tipo de ataque tem nome. É o envenenamento de dados. É um ato malicioso mesmo, onde dados falsos ou enganosos são injetados no meio dos dados de treinamento para sabotar as decisões que a IA vai tomar lá na frente. Ou seja, o sistema já aprende tudo errado desde o início. O que esse slide mostra de uma forma bem interessante é o quão sutil e ao mesmo tempo devastador um ataque desses pode ser. Num caso real, um ataque interno que parece simples pode transformar uma ferramenta super útil de IA num agente do caos, dando informação errada para clientes, para funcionários, tudo porque os dados de referência foram envenenados. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. À esquerda, temos os tijolos da confiança. Dados que foram verificados, que são imparciais e que têm uma origem conhecida. À direita, o perigo. Dados não verificados, cheios de vieses e de fontes que ninguém sabe quais são. A segurança da IA exige que a qualidade dos dados seja tratada não como um detalhe, mas como a prioridade número 1. Certo. Com a nossa fundação de dados bem sólida, podemos começar a construir. Vamos então para a fase de construção e ver como a gente transforma dados confiáveis num modelo de IA que seja forte e seguro. A planta de qualquer IA responsável precisa ser baseada em alguns princípios fundamentais. Como mostra aqui, o sistema precisa ser robusto para aguentar ataques, transparente no seu jeito de funcionar, justo nos resultados e, claro, construído com responsabilidade. Isso aqui não é opcional, são os pilares da estrutura. Para colocar esses princípios em prática, a gente segue alguns passos bem específicos. Fazemos avaliações super rigorosas para achar qualquer falha. Criamos guarda-reios, umas barreiras de proteção, para limitar comportamentos que a gente não quer. Usamos uma técnica chamada treinamento adversarial, que é basicamente ensinar a IA a se defender de ataques. E, o que é crucial, a gente garante que as decisões dela possam ser explicadas. Ok, o modelo está construído e funcionando. Acabou o trabalho? E nem pensar. Agora é que começa a fase mais longa e, talvez, a mais crítica de todas. Operar e monitorar a IA lá no mundo real. Pensa assim, o modelo de detecção de fraude, que foi treinado antes do boom de novos métodos de pagamento digital, de repente começa a falhar miseravelmente. Os padrões que ele tinha aprendido já não valem mais. O mundo evoluiu, mas a IA ficou para trás. O nome disso é Model Drift. O desvio de modelo ou Model Drift é essa tendência natural de uma IA ficar menos precisa conforme o mundo real vai mudando. É um processo silencioso, mas se a gente não cuidar disso, um sistema que era super confiável pode se tornar completamente inútil ou pior, até perigoso. E como é que a gente luta contra isso? Com o ciclo de feedback contínuo. Como esse diagrama mostra, é um processo de vigilância constante. A gente monitora os resultados, analisa o desempenho para ver se tem algum sinal de falha ou desvio e usa esse feedback para atualizar e treinar o modelo de novo. É um ciclo de vida, não um projeto com começo, meio e fim.
Já falamos dos dados, do modelo e do monitoramento, mas tem um elemento final que amarra tudo isso e que é absolutamente insubstituível. A segurança mais forte de uma IA não é um algoritmo, é uma pessoa. E isso é garantido com um design centrado no ser humano. Humano no ciclo significa que a IA auxilia, mas uma pessoa de verdade toma a decisão final. Supervisão humana significa que a gente pode intervir a qualquer momento. E a validação humana garante que os resultados sejam verificados com bom senso e com a realidade. Esta citação aqui resume tudo perfeitamente. A participação humana não é só uma rede de segurança, um plano B. É um componente ativo e essencial do sistema que permite ajustes, correções de curso e que garante que a tecnologia sirva às nossas intenções. E assim a gente fecha o ciclo. Segurança em IA não é um produto ou uma função extra que se adiciona. É um compromisso. É um processo contínuo que cobre todo o ciclo de vida, da ideia inicial até a operação do dia a dia, sempre focado em um único objetivo: construir uma confiança que dure. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Conforme a gente delega mais e mais decisões para a IA, a questão da responsabilidade fica cada vez mais importante. É de quem desenvolveu? Da organização que usa a IA? Do próprio sistema? Pensar sobre isso é o primeiro passo para a gente construir um futuro com IA em que todos possamos de fato confiar. Valeu pela companhia.